Olá, eu sou a Laís, psicóloga palestrante e amante da Palavra de Deus. Calvinismo? Arminianismo? Por que esses dois assuntos envolvem tanta polêmica? Dizer qual é a dificuldade. A dificuldade toda é que você encontra na Bíblia duas coleções de versículos que parecem uma contradizer a outra. Então, por um lado, você tem uma longa lista de versículos que dizem que Deus é soberano, que Deus determinou tudo o que existe, que Deus predestinou aqueles que Ele quis para a salvação, que Ele escolheu quem Ele quis que vai ser salvo, que quem Deus não escolheu, esse não vai ser salvo de maneira nenhuma, só os eleitos entrarão no reino de Deus. Você tem dezenas de versículos, eu posso dar a lista para vocês que falam disso aí. Só que a mesma Bíblia tem também uma coleção de versículos que parece atribuir ao homem o livre-arbítrio, do tipo assim: quem se arrepender e crer será salvo, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outro. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei. E no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os pensamentos de João Calvino e Jacobus Arminius, o pai do pensamento arminiano, e entender quais são as principais diferenças entre as duas linhas de pensamento, quais são as principais dificuldades e as questões entre os dois grupos. É importante enfatizar, antes de mais nada, que a polêmica em torno desse assunto não deve perder de vista que nós somos seguidores de Cristo e, portanto, irmãos em Cristo Jesus. Então, seja calvinista ou arminiano que acredita que Jesus morreu pelos nossos pecados e que na cruz realizou uma obra perfeita, completa, nos dando o direito à salvação, e se a esperança é aquilo que Cristo fez na cruz, então não há por que haver disputas. Eu não raramente vejo muito ódio nas redes sociais em torno desse assunto, que deveria ser discutido em um ambiente de tolerância e amor para com a opinião de cada irmão. O calvinismo e o arminianismo são dois sistemas teológicos que tentam explicar a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana em relação à salvação. O primeiro ponto, que é a depravação total, e nesse ponto calvinistas e arminianos concordam que o pecado afetou a raça humana e nós herdamos o pecado dos nossos pais. Alguns arminianos chegam a falar que o pecado afetou a raça humana como um todo, e o que pega é que os arminianos falam da graça preveniente, ou seja, é uma espécie de graça que Deus dá ao homem que o habilita a escolher, ou seja, a exercer o arbítrio, se ele vai escolher aceitar o evangelho que está ouvindo ou então vai negá-lo. Já a posição calvinista não tem essa de graça preveniente, uma vez que o homem foi de tal forma afetado pelo pecado que só se Deus regenerar o seu coração é que ele vai poder se voltar para Deus e exercer fé verdadeira. E portanto, se Deus não intervir, os seres humanos são incapazes de vir a Deus por iniciativa própria. E colocando em outras palavras, a ordem da salvação para os calvinistas funciona assim: primeiro vem a regeneração e depois vem o arrependimento e a fé. No caso dos arminianos, primeiro vem a fé e depois o arrependimento e então a regeneração. Mas todos concordam que cada aspecto da humanidade está contaminado pelo pecado. As diferenças estão na sequência da salvação e a questão da graça preveniente. O segundo ponto diz respeito à eleição incondicional, ou seja, Deus elege ou predestinou pessoas para a salvação. E tanto arminianos como calvinistas vão falar sobre a predestinação. A diferença está que para os arminianos a predestinação e a eleição está baseada na presciência de Deus, ou seja, Deus viu quem haveria de crer e de se arrepender, então ele os elegeu com base nas decisões que ele viu que o homem havia de tomar. Já para o pensamento calvinista, a predestinação e a eleição não é baseado na presciência,
no conhecimento que Deus tem sobre os acontecimentos futuros, mas nos próprios decretos de Deus, ou seja, baseado em sua vontade soberana. Tanto os calvinistas quanto os arminianos concordam que a questão da predestinação é um assunto importante tratado pelas Escrituras. As diferenças consistem em que, para os arminianos, tanto a eleição quanto a predestinação são baseadas na presciência de Deus e, portanto, a decisão é condicional. A decisão, então, é do pecador. Enquanto que, para os calvinistas, a presciência de Deus é a mesma coisa do seu decreto, ou seja, ele só vê o que ele mesmo decretou que iria acontecer. Então, a eleição e a predestinação são incondicionais. Se Deus deixasse a humanidade se voltar para ele por vontade própria, ninguém haveria de se salvar. Deus, então, tem que agir no seu coração primeiro. O terceiro ponto, e é um dos pontos mais polêmicos entre os 5, se trata da expiação limitada de Cristo. Aqui, arminianos e calvinistas concordam que Cristo morreu na cruz do Calvário pelos pecados do mundo e que pela fé em Jesus os pecados são perdoados. A diferença é que os arminianos defendem que Cristo morreu por todos e que na cruz ele levou os pecados de toda a humanidade. Dessa forma, abrindo possibilidade para todo pecador se arrepender. Ou seja, embora Cristo estivesse morrendo por todos, isso não garante que todos iriam se arrepender. Para os calvinistas, a crença é de que Jesus morreu para o mundo, no sentido de que há poder no sacrifício dele para salvar o mundo todo. Mas se o mundo todo fosse eleito por Deus, mas ele morreu eficazmente apenas para os eleitos, ou seja, para os predestinados. A crítica que os calvinistas fazem ao pensamento arminiano nesse ponto é que todos, por quem Cristo morreu, serão eficazmente salvos, porque é impossível acreditar que Cristo tenha morrido por alguém e essa pessoa não tenha seus pecados perdoados, ou seja, remidos por sua fé nele. O quarto ponto é a chamada do Espírito Santo. Arminianos e calvinistas concordam que é por intermédio do Espírito Santo que chamam o pecador, e isso é através da pregação da palavra, da leitura da Bíblia, enfim, todos os meios que o Espírito Santo quiser usar para falar ao coração do homem. A diferença entre os pensamentos é que para arminianos, esse chamado do Espírito Santo sempre pode ser resistido pelo pecador, e ele pode ficar nessa posição até o fim de sua vida e morrer resistindo. Os calvinistas dizem que sim, o ser humano pode sim resistir ao chamado, até o momento que Deus resolve chamá-lo de forma irresistível, e Deus só faz isso com os eleitos. Então Deus chama a todos ao arrependimento pela pregação do Evangelho. Por isso que Cristo mandou que fôssemos ao mundo todo pregar o Evangelho. Mas a chamada irresistível, que é quando o Espírito Santo persuade o homem de tal maneira que ele não consegue resistir, de maneira que ele vem voluntariamente. E isso só acontece de fato com os eleitos. E o quinto e último ponto é a permanência na fé. E aqui os arminianos acreditam que o homem pode sim perder sua salvação, e então tanto calvinistas como arminianos acreditam que enquanto estivermos na terra, existe a necessidade de perseverança. E quem foi salvo em Cristo Jesus, então essa pessoa tem que perseverar aqui nesse mundo, para que no final ela receba a vida eterna. Os calvinistas também acreditam nisso. O ponto é que aqueles que foram eleitos, eles serão de tal forma guiados pelo Espírito Santo e sustentados por Deus, que mesmo que eles tropecem, pequem, eles nunca vão abandonar a fé definitivamente. Deus haverá de preservá-los. Eles não podem se perder, pois a salvação no pensamento calvinista é obra de Deus do princípio ao fim. Já no sistema arminiano, existe uma escolha do homem, ou seja, depende dele querer ou não. Gostaria de enfatizar mais uma vez que o assunto aqui apresentado, ele jamais deve ser motivo de divisão entre nós, irmãos. E penso que o mais saudável para nós é admitir que temos sim um pensamento limitado em muitas áreas que geram polêmica e que, sobretudo, nós devemos ter simplesmente um pensamento tolerante com aqueles que abraçam pontos de vista diferentes dos nossos. E caso você ainda não tenha assinado o nosso canal, assine para conhecer mais sobre a Palavra de Deus e também não se esqueça de curtir e compartilhar nosso vídeo. E até a próxima, se Deus quiser.